tarde, pessoal! Sejam bem-vindos ao Pint of Milk Natal. O Punto Science é um evento que se realiza anualmente, onde pesquisadores de todo o mundo se juntam com sua comunidade para falar acerca de ciência de maneira descontraída. Nesse ano, decidimos levar essa conversa até as crianças. Alunos de escolas de Natal, Parnamirim, João Câmara e Macaíba nos enviaram diversas perguntas, como por exemplo: os animais se comunicam? Como funciona o controle remoto? Bom, nós procuramos pesquisadores de todo o Rio Grande do Norte para responder essas perguntas e muitas mais. Esperemos que gostem. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou engenheira civil e eu realizo pesquisa aqui no Instituto Santos Dumont em neuroengenharia. Bem, Ana Clara, Midson, Marina, Luiz Felipe, Yara, Enzo, Valentina e Gabriela me mandaram perguntas sobre como é ser um cientista ou como um cientista descobre as coisas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que um cientista ele não sabe de tudo, mas ele é uma pessoa que gosta de uma área, tem interesse nessa área e ele foca em um determinado assunto para estudar aquilo e trazer alguma contribuição. Então, por exemplo, vamos pensar em alguém que é da área da saúde. Possa ser que nesse momento agora ela se interesse por estudar a Covid-19. Então ela vai estudar esse assunto, vai seguir pistas, vai seguir dicas para que ela possa chegar com uma nova contribuição e trazer uma nova informação. Pode ser um tratamento novo, um medicamento novo. Então é como se a gente tivesse, por exemplo, um grande quebra-cabeças com pecinhas bem pequenininhas e a gente vai juntando essas pecinhas até que a gente consiga ver a imagem completa. Bom, se você quer ser um cientista, eu vou passar agora algumas dicas para você, então anota bem direitinho aí. A primeira dica que eu quero passar para você é que você deve se interessar pelos problemas das pessoas. Você deve perceber onde há um problema, onde as pessoas precisam de ajuda e você pode começar a pensar como você pode ser útil para resolver esse problema. A segunda dica que você pode seguir é que você deve ser muito criativo e estimule a sua criatividade. Você pode desenhar, você pode pintar, escrever, modelar, fazer várias atividades manuais para que a sua criatividade esteja sempre viva. A terceira dica que eu quero passar para você é que você seja muito estudioso e tenha interesse em aprender coisas novas. Faça perguntas, questione, seja curioso. Eu tenho certeza que se você fizer isso, logo mais você vai conseguir trazer muitas contribuições e ajudar muito a sociedade. E eu espero que a partir de hoje você comece a fazer ciência. Fica essas dicas para vocês. Olá, eu sou Denise Carvalho, sou cientista social e vou responder uma pergunta feita por Maria Luísa Geraldo Marinho. Ela tem 14 anos e faz o 8º ano no Colégio Contemporâneo. A pergunta de Maria Luísa é esta aqui. Queria saber sobre alguns movimentos feministas e contra o racismo e principalmente se fizeram grandes mudanças na história até aqui. Olha, Maria Luísa, o feminismo, como movimento coletivo de luta de mulheres, só começa a se manifestar como movimento mesmo por volta da segunda metade do século XX. A luta das mulheres em busca da garantia de seus direitos vai nascer da descoberta de que, embora existam leis que afirmem que todos somos iguais, a realidade do dia a dia nos mostra que existe uma divisão desigual dos poderes entre homens e mulheres. Quando nós falamos em movimentos feministas, nós estamos falando nas diversas formas de movimentos de mulheres. Tem alguns exemplos aqui para você. O feminismo liberal ou burguês, o feminismo radical, o movimento das mulheres marxistas ou socialistas, o movimento das mulheres lésbicas, o feminismo trans, o feminismo negro. E como você pergunta especificamente sobre a luta contra o racismo, o feminismo negro tem uma importância com relação a esse tema. Falando de uma forma resumida, o feminismo negro traz uma reflexão importante para nós. É a reflexão de que as mulheres negras, além de sofrerem opressões de gênero por serem mulheres, também sofrem opressões atravessadas pelo racismo, por elas serem negras.
A grande contribuição destes vários feminismos ao longo da história é que cada um deles apresenta para a sociedade a luta por direitos de acordo com as características e as necessidades específicas dos diversos grupos de mulheres que fazem parte da nossa sociedade. A pergunta de Maria da Graça é esta aqui. Por que algumas pessoas parecem achar os homens mais importantes e melhores do que as mulheres? Olha, Maria da Graça, algumas pessoas parecem achar os homens mais importantes e melhores do que as mulheres porque essas pessoas e a sociedade reproduziram ao longo dos anos uma forma de pensar em que as mulheres e os homens possuem funções separadas e que cada uma dessas funções possui um grau de importância diferente também. Para estas pessoas que pensam assim, existem funções específicas para mulheres e para homens na sociedade, onde a mulher é responsável pelo trabalho reprodutivo, trabalhando apenas dentro de casa e cuidando dos filhos. E o homem é responsável pelo trabalho produtivo, trabalhando fora de casa e sustentando financeiramente sua casa e sua família. Quando essas pessoas comparam estas funções, que foram reproduzidas por muito tempo e por muitas pessoas, elas pensam que neste modelo da mulher trabalhando dentro de casa e do homem trabalhando fora de casa, a importância dos homens é maior do que a importância das mulheres. Esta forma de pensar, de que os homens são mais importantes que as mulheres, pode ser chamada de patriarcado, que representa o pensamento de que o poder pertence somente aos homens. E também pode ser chamada de machismo, que significa que os homens são superiores e as mulheres são inferiores. Esta forma de pensar, que os homens são mais importantes que as mulheres, é errada, porque todos, homens e mulheres, são seres humanos e, por isso, todos são iguais. Todos os seres humanos devem possuir direitos iguais, sem qualquer tipo de diferença entre eles, sejam homens ou mulheres. Olá, meu nome é Douglas Cardinó, sou professor de Física e sou mestre em Ciência, Tecnologia e Educação. Trabalho com História e Filosofia da Ciência. E eu estou aqui hoje para responder a pergunta do Pedro Arthur e do Pedro Antunes, ambos de 8 anos, que querem saber como a Terra e os planetas surgiram. Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa entender que lá na origem do universo houve uma grande explosão, digamos assim, em que toda a matéria, todos os átomos, todas as partículas se espalharam pelo universo todo, foram para tudo quanto é lado. Então, toda a matéria se espalhou, e ficou por aí perdida, cada um no seu lugar, espalhada no universo todo. Só que a gente também sabe uma coisa muito interessante que foi descoberto lá, primeiramente pelo Newton, que é a gravidade. Já devem ter ouvido falar sobre a gravidade, não é mesmo? A gravidade diz que se você tiver duas pedras, por exemplo, no espaço sideral, essas pedras elas vão se atrair e elas vão se aproximar cada vez mais. Isso quer dizer que tudo aquilo que está espalhado, que foi espalhado pelo universo, eles acabam se atraindo de alguma forma. Então, se eu tenho uma pedra aqui e outra aqui, eles acabam se atraindo. Aí tem uma poeirinha por aqui que vai se atrair também. Matéria atrai matéria. Isso é a tal da gravidade. É isso que te mantém preso no planeta Terra. Se você pular, a Terra vai te puxar de volta. Então a gravidade tenta sempre unir a matéria. E é por conta disso, de toda essa matéria espalhada, toda essa poeira que foi gerada lá no início de tudo, que por conta da gravidade tudo foi se juntando. Então junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho aqui. Se você juntar muito, você tem o surgimento aí de alguns corpos celestes. Você pode juntar tudo e formar um satélite, um meteorito. Você pode formar um planeta, por exemplo. Então, é da junção
de todas essas partículas aí, de tudo que foi espalhado por conta da gravidade, a gravidade vai juntando tudo, em que ao longo de bilhões de anos vão surgindo os corpos celestes. Vai surgindo o planeta e aí, conforme vai juntando, ele vai se formando. Então, basicamente essa é a explicação, né, de uma forma bem simples para a gente entender como que a Terra e os outros planetas surgiram. Foi graças à gravidade juntar tudo isso que estava por aí espalhado. Então a gente é a junção de vários pedacinhos que foram se juntando por conta da gravidade. Mais de 20 de vocês entre 7 e 14 anos querem saber a mesma coisa, que é: será que existe vida extraterrestre? Será que existe vida fora do planeta? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente vai começar se questionando sobre a raridade da vida. Quais são as condições, quão difícil é o aparecimento e a manutenção da vida em algum lugar? Bom, a ciência sabe algumas coisas a esse respeito. Uma delas, por exemplo, é que parece ser imprescindível, super importante, que exista água líquida para o aparecimento da vida. Tanto é que uma das perguntas que a gente faz primeiro quando a gente quer saber se existe vida em algum planeta é se lá tem vida. Se algum planeta não tiver água líquida, a gente praticamente descarta a possibilidade de ter vida ali. Então a água líquida parece ser essencial, mas não é a única coisa. Existem outras condições químicas, geológicas, atmosféricas, e parece que, na verdade, é extremamente complexo e é super rigoroso, difícil de ter as condições exatas para o aparecimento da vida, fazendo com que a vida seja extremamente rara de existir em algum lugar. E mesmo que você tenha todas essas condições propícias e que vão permitir que exista vida, não necessariamente vai aparecer vida ali. Então não basta ter um copo d'água para que a vida surja espontaneamente ali. Existem várias outras condições. É muito rara a vida. Então, aqui no planeta Terra, em algum momento, há bilhões de anos atrás, por alguma condição muito especial, apareceu a vida. Teve a origem da vida e foram bilhões de anos de muito desenvolvimento até a gente poder chegar aqui hoje e fazer essas perguntas. Então parece que a vida é uma coisa extremamente rara. Mas esse não é o único ponto para a gente responder essa pergunta. A gente tem que pensar também no tamanho do universo, porque o nosso planeta é só um deles. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho do universo, o universo abriga cerca de centenas de bilhões de galáxias. Galáxias como a nossa Via Láctea. Só a nossa Via Láctea tem centenas de bilhões de estrelas. Estrelas como o Sol. O Sol é só uma dessas estrelas. E ao redor do Sol você tem aí 8 planetas, em que só um deles tem vida. Bom, então quando a gente pensa nesse tamanho todo do universo, de bilhões, centenas de bilhões de estrelas, em centenas de bilhões de galáxias, a gente sabe que existe aí um universo extremamente grande, com a possibilidade de diversos planetas, e que alguns deles podem estar em condições de ter água líquida, que é um desses fatores. Então, para a gente pensar se houve alguma chance ou não da vida surgir em cada um desses centenas de bilhões de centenas de bilhões de centenas de bilhões de possíveis planetas que poderiam abrigar vida, alguns deles vão ter essa condição. Vão estar na posição exata ali em relação à sua estrela para ter uma certa temperatura específica, né? De repente, dependendo do tipo de química que tenha naquela atmosfera, pode permitir ou não. Então, por mais que sejam muitos planetas, apenas uma parcela deles poderia abrigar vida. E dessa parcela, não necessariamente a vida surgiu. Então, juntando essas duas informações, a raridade da vida com a quantidade enorme de planetas que existem e do tamanho do universo, a gente poderia chegar aí a se questionar, beleza, a vida é extremamente rara, mas como o universo é extremamente grande, talvez a Terra não seja
o único planeta a ter vida. O que a ciência sabe hoje? O que a ciência sabe hoje é que nós, aqui no planeta Terra, somos os únicos seres vivos. O planeta Terra é o único planeta a ter vida. Mas isso não quer dizer que não haja a possibilidade de, em algum lugar muito distante desse enorme universo, que a vida apareça por ali. Então, isso é o que eu tinha para falar sobre a possibilidade de existir vida extraterrestre e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Olá pessoal, aqui é Bernardo e eu estou aqui para responder para o Pint of Science a seguinte pergunta: existe vida em Marte? O que eu posso dizer com certeza é que ninguém até hoje foi capaz de provar que existe ou que existiu vida na superfície de Marte. O que acontece é que cada vez mais nós somos capazes de mandar equipamento cada vez mais moderno e cada vez mais especializado em analisar a composição das rochas na superfície marciana. E o que se descobriu até o momento é que provavelmente Marte já teve água correndo em sua superfície, já teve rios e lagos, assim como a gente observa hoje na Terra, e que Marte tem os componentes químicos fundamentais para a composição da vida. Então, isso nos leva a crer que por volta de 3 bilhões de anos atrás, Marte tinha as condições perfeitas para o surgimento da vida, assim como a Terra também tinha e como a vida também aconteceu aqui na Terra. Sendo que em algum ponto a evolução do planeta Marte se desviou da evolução da Terra e Marte perdeu algumas condições fundamentais para proteger a vida que provavelmente surgiu em sua superfície. Provavelmente, acredita-se que Marte tinha um campo magnético intrínseco, como a Terra tem, e ele perdeu esse campo. Isso fez com que os ventos solares destruíssem, levassem embora a sua atmosfera. E isso de alguma forma deve ter tido uma influência muito grande de maneira a extinguir a vida que provavelmente surgiu no planeta vermelho. Então o que eu posso dizer para vocês é o quê? Existe uma esperança muito grande de se encontrar evidências de que vida existiu no planeta vermelho. Talvez, pode ser que ainda se encontre, talvez alguns quilômetros abaixo da superfície, vida microscópica. Mas isso é uma possibilidade bastante remota. A principal busca hoje é se descobrir se a vida foi capaz de surgir no planeta vermelho, que já seria uma grande descoberta, visto que a gente só sabe que a vida surgiu na Terra até o momento. Respondendo à pergunta, por que Marte é vermelho? Porque Marte tem uma superfície avermelhada. E é importante, para responder essa pergunta, olhar um pouco para a formação do planeta Marte e comparar um pouco com a formação da Terra, Marte, ele é um planeta que ele é um pouco menos massivo do que a Terra, ou seja, ele é um pouco menor, tem raio menor e tem massa menor que a Terra. Então, o seu interior, durante os primeiros bilhões de anos de sua formação, ele não aqueceu tanto como o interior da Terra. Então, enquanto na Terra você teve no interior a formação de um núcleo onde as rochas elas se fundiram e permitiram o que? A locomoção dos metais mais pesados de saírem da superfície e irem para o seu centro, em Marte não aconteceu da mesma forma. Em Marte, a superfície ficou coberta por íons mais pesados, como o ferro. Enquanto que na Terra a maior parte do ferro foi para o núcleo, em Marte, boa parte do ferro de sua composição ficou na superfície. Aí vem a questão, tudo bem, o ferro ficou na superfície, mas só o ferro explicaria a superfície avermelhada de Marte? Não. Esse ferro teve que de alguma forma ser oxidado, ou seja, virar ferrugem. A mesma ferrugem que a gente vê aqui na Terra, que tem uma coloração meio avermelhada e alaranjada, é a resposta para explicar por que a superfície de Marte é avermelhada.
Sendo que, nesse ponto, surge uma grande questão. Como foi possível o ferro que está na superfície do planeta vermelho, de Marte, oxidar e virar ferrugem? Essa é uma grande questão porque a atmosfera de Marte praticamente é composta por dióxido de carbono, CO2. E dióxido de carbono não oxida o ferro presente na superfície de Marte. A gente sabe, por exemplo, tendo o exemplo daqui da Terra, que é o oxigênio na atmosfera que faz com que o ferro oxide. Entretanto, existe uma outra possibilidade que é a que mais se acredita ser a resposta do ferro na superfície de Marte ter se oxidado. É que no seu passado da sua formação existiu formação de água superficial. A água existia na superfície de Marte, assim como a gente vê hoje na superfície da Terra. E essa é a principal explicação de por que esse ferro presente na superfície de Marte oxidou e fez com que Marte fosse esse planeta, né, que tem essa coloração avermelhada e que hoje é conhecido como o planeta vermelho. Olá, eu sou Daiane Gobert, sou neurocientista, bióloga formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou responder algumas questões sobre sono. Então, as alunas Ana Carolina Rocha e Clarice Cosme fazem a pergunta: por que temos que dormir? Gente, o sono é muito importante para organizar e coordenar várias funções do nosso corpo, não só do nosso cérebro, tá? Então, durante o sono acontece regulação de memória, aprendizagem, regulação da temperatura do nosso corpo, regulação das emoções, certo? Regulação e restauração de tecidos, maturação de algumas células do nosso cérebro também, reposição de alguns metabólitos. Então, uma desintoxicação do cérebro acontece também durante o sono. O sono é super importante para essas regulações do corpo inteiro e do nosso cérebro. A Ana Carolina também pergunta: quantas horas precisamos dormir? Essa pergunta é muito subjetiva, Ana Carolina. Cada pessoa precisa saber o quanto tempo precisa para acordar bem, certo? Então, muitas pessoas, por exemplo, só dormem 4 horas por noite e tudo bem, acordaram super bem. Então, você tem que acordar restaurada. A maioria das pessoas precisam de 8 horas de sono para acordarem restaurados, para acordar bem. Então, percebe aí o que acontece com você, tá bom? Outra pergunta da Isadora: como o cérebro funciona quando estamos dormindo? Então, durante o sono acontece uma interação muito grande de várias regiões do nosso cérebro para coordenar todas essas funções que eu falei antes e muito mais, tá bom? Então, nosso cérebro fica bem ativo durante a noite, mas está numa situação de subconsciente, não é consciente, tá bom? O Clécio Gabriel Félix pergunta: por que a gente sente sono? Então, o sono, gente, sentir o sono é um sinal que o corpo está dando para que a gente pare, entre nesse estado de inconsciente e faça todas as funções que o sono pode fazer, regulando o nosso corpo e o nosso cérebro, certo? O Clécio também pergunta: o que acontece com o corpo se ficarmos sem dormir por muito tempo? Então, se a gente ficar sem dormir por muito tempo, já pensou, né? A gente não tem regulação da temperatura, a gente não tem regulação dos tecidos, das funções cerebrais. Então, normalmente, a gente sente uma dor no corpo, né? Um desconforto, começa a ficar mais chateado. Então, é muito ruim para a vida como um todo. O Giovanni Batista Santos pergunta: poderemos dormir só para acordar daqui a 200 anos? Não, Giovanni, normalmente o sono tem um tempo, né, aí de acontecimento. Então, quando a gente tá acordado durante a vigília, com sol, né, a gente fica ativo e aí depois, quando vem a noite, a gente dorme, seguindo esse relógio biológico, e dorme aí umas 8 horas, tá bom? Não 200 anos. Obrigada, gente. Olá, tudo bem? Me chamo Abraão, sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia com ênfase em Neurociência e atualmente trabalho como iniciante científico no Laboratório de Neurogenética do Instituto do Cérebro. A aluna Sofia Jerônimo Fontes me mandou a seguinte pergunta: os animais não pensam?
Bom, Sofia, essa pergunta é muito boa e na verdade ela não tem uma resposta simples como eu gostaria que tivesse, sim ou não. Na verdade, isso acontece porque nós nem temos uma máquina que nos permita entrar na cabeça de um macaco e nem falamos baleiês para que uma baleia pudesse nos responder diretamente. Tá, mas deixando as brincadeiras de lado, o que a gente pode tentar fazer para responder essa pergunta? Bom, geralmente associamos o pensamento à inteligência, à capacidade de resolver problemas. Então, uma das coisas que os cientistas têm tentado fazer é buscar na natureza possíveis situações, pistas, em que animais estejam resolvendo problemas. Deixa eu te dar alguns exemplos. Dentre as aves, que são animais evolutivamente um pouco distantes de nós humanos, os corvos são animais muito espertos. Sabe, aqueles pássaros pretinhos? Eles usam gravetos para pegar bichinhos em buracos que eles não alcançam e até mesmo fazem ganchos desses gravetos, tal como um artesão, para ajudar a pescar essas presas. Esses animais, quando moram próximo às cidades e encontram nozes que não conseguem abrir, eles jogam as nozes na pista e esperam que carros passem por cima para quebrar e só então eles vão lá comer o recheio. Mas não para por aí. Os polvos, animais invertebrados que habitam o mar, eles podem aprender a abrir potes e lembram de como abrir meses depois. Bom, quanto mais observamos os animais, mais nos surpreendemos com a complexidade das tarefas que eles podem resolver. Se eles pensam ou não, nós ainda não conseguimos de fato responder. Mas muito provavelmente o pensamento não é uma atividade única, não é uma habilidade única de nós seres humanos. A segunda pergunta foi do Cauã Levi de Medeiros, que perguntou o seguinte: outros animais podem sentir emoções como tristeza? Assim como na pergunta da Sofia, não existe ainda um consenso na comunidade científica acerca desse tema. Mas isso não significa que animais não pensem nem sintam emoções. Na verdade, a gente ainda está descobrindo como estudar isso. Até porque, na história da ciência, essa temática só começou a ser levada mais a sério bem recentemente. Bom, mas uma coisa bem legal sobre as emoções, e que na verdade às vezes não achamos muito legal, é que literalmente elas extrapolam a nossa mente. Por exemplo, quando ficamos com medo e começamos a tremer. Mas tudo isso é uma resposta do nosso cérebro a determinadas situações. Até porque, já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Tá, mas e daí? Então, tendo que as emoções são geradas por um padrão de funcionamento do nosso cérebro, uma das abordagens que neurocientistas têm utilizado para estudar as emoções em animais não humanos é comparar a atividade cerebral desses animais com a nossa atividade quando ambos estão experienciando emoções. E o que vários estudos com mamíferos e até mesmo aves observaram é que de fato existe uma correlação, o que significa que possivelmente animais apresentam sim emoções. E na verdade, essa pergunta é muito importante para que a gente construa uma relação de mais respeito com os animais e até mesmo nos ajude a entender melhor as nossas emoções. Bom, assim como essas perguntas, existem muitas outras por aí sem resposta e fica um incentivo. Por que não virar cientista e tentar ajudar a encontrar essas soluções? Olá, eu sou Laiane Medeiros, trabalho no Laboratório de Biologia, Ecologia e Evolução de Crustáceos, com a área de pesquisa em Ecologia Marinha. Bom, os alunos João Guilherme Diogo Alves e Maria Cecília da Silva Figueira me perguntaram: tem outros animais no mar além dos peixes? Bom, os oceanos abrigam boa parte da biodiversidade do planeta, sendo os animais marinhos muito diversificados, como por exemplo, camarão, siris, estrela do mar, ouriço do mar, lulas, polvo. Também temos tartaruga, peixe-boi, baleias, né? Então, apesar dessa grande variedade de animais, ainda existem muitos outros que a maior parte de nós desconhece. Como, por exemplo, alguns animais que vivem nas profundezas do oceano, ou até mesmo a gente pode encontrar novas espécies de animais quando fazemos uma visita na praia, por exemplo. Agora vamos para a pergunta número 2. Como é a cadeia alimentar dos animais marinhos? Bom, a cadeia alimentar ela é uma sequência linear de organismos
em que os nutrientes e a energia são passadas à medida que um organismo se alimenta do outro, e inicia-se com os produtores primários. Então, no oceano, nós temos minúsculos organismos que vivem flutuando na água e que só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Dentre eles, nós temos o fitoplâncton, que são seres que realizam a fotossíntese, portanto, são os nossos produtores primários. O fitoplâncton, apesar de ser composto por seres minúsculos, pequenininhos, eles são muito abundantes e são super importantes porque compõem a base da cadeia alimentar marinha e ainda é responsável por cerca de mais de 90% do oxigênio que a gente respira. Acredita? Bom, e esses organismos, eles servem de alimento para o zooplâncton. Mas o que é zooplâncton, né? O zooplâncton também são seres microscópicos que vivem flutuando na água, mas que não conseguem realizar fotossíntese. Então, eles se alimentam do fitoplâncton. Então, o zooplâncton também tem uma grande importância na nossa cadeia alimentar, porque ele é o elo entre os nossos produtores primários e os demais consumidores da nossa cadeia. Bom, mas quem será que come o zooplâncton, né? Hoje eu vou citar para vocês os camarões, que são crustáceos muito abundantes aqui no nosso estado e têm alta importância econômica para os nossos pescadores. Então, na nossa cadeia alimentar, eles estão atuando como o nosso consumidor secundário. Os camarões servem de alimento para o polvo, que será o nosso consumidor terciário. Os polvos são moluscos carnívoros muito interessantes, porque eles têm a capacidade de se camuflar e são facilmente encontrados nos recifes aqui das nossas praias. Para finalizar, nós temos os tubarões lixa, que são considerados inofensivos aos seres humanos, viu? Ao se alimentarem dos polvos, o tubarão lixa passa a ser o nosso consumidor quaternário e também o predador de topo da nossa cadeia alimentar. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os animais marinhos. Então obrigada e até a próxima! Olá pessoal, meu nome é João Rodrigo de Oliveira, sou formado em fisioterapia e realizo pesquisa no Instituto do Cérebro na UFRN. Hoje vamos falar acerca da pergunta do aluno Enzo Gabriel, de 7 anos, do Complexo Educacional Contemporâneo. Ele nos perguntou: como o coronavírus vem sofrendo várias mutações, você acha que esse coronavírus vai acabar um dia? Bem, Enzo, o coronavírus, assim como qualquer outro tipo de vírus, como o vírus da gripe, por exemplo, ele possui um material genético, um RNA. Esse RNA basicamente é o código específico daquele vírus. Então, o vírus da gripe ele vai ter um código específico e o coronavírus vai ter outro diferente do vírus da gripe. Esse código, basicamente, ele está dentro da vacina, que quando nós tomamos a vacina, o nosso organismo vai reconhecer esse código diferente e vai produzir células de defesa para combater o coronavírus quando a gente se expor a ele, por exemplo, na rua. Então, o que é que acontece? Porém, ao longo do tempo, esse código ele pode sofrer mutações, ele pode mudar. E o nosso organismo, depois de ter tomado a vacina, não consegue reconhecer para produzir células de defesa contra ele. Porém, essas mudanças, essas mutações, se elas forem pequenas mutações, não terá problema. O nosso organismo vai conseguir reconhecer, vai produzir células de defesa e vai conseguir combater esse coronavírus. Se for mutações muito grandes, ele não vai reconhecer. Então, o que é que acontece? Os fabricantes de vacina, eles modificam a fórmula da vacina para que ela consiga reconhecer essas novas mutações. E é isso que está acontecendo atualmente no caso do coronavírus. Já está sendo fabricadas vacinas, algumas novas vacinas, que se adaptem a essa nova mutação que está surgindo. Mas o que acontece, por exemplo, a longo prazo? Daqui a 1 ano, 2 anos, por exemplo, vai acontecer como acontece com a vacina da gripe, que todos os anos seu avô, sua mãe, seu pai precisam tomar essa vacina para poder justamente se adaptar a essas mutações virais. Então,
isso vai acontecer provavelmente também com o coronavírus e dessa forma vamos conseguir acabar com ele. Mas é importante lembrar que lavar as mãos, manter distanciamento social e usar máscara ainda continuam sendo a nossa arma mais poderosa no momento. Então, é isso, galera. Obrigado pela pergunta e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bom? Muito prazer, meu nome é Daniel Oskin, eu sou engenheiro de controle e automação de formação e eu realizo pesquisas hoje no Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lili Safra e também na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estou gravando esse vídeo que alguns alunos, como talvez você que está assistindo, me perguntaram como que esse controle remoto consegue fazer a mágica de enviar uma informação e a televisão executar alguns comandos. Bom, para a gente começar a explicar sobre isso, esse é um equipamento que ele foi desenvolvido, ele foi programado para conseguir enviar uma informação e aquele equipamento, além de transmitir imagens, vídeos e som, ele foi programado para conseguir interpretar essa informação que foi enviada pelo controle remoto. Mas como que isso acontece se não tem nenhum fio conectando uma coisa a outra? Isso acontece graças à luz infravermelha. O que é uma luz infravermelha? É uma faixa de onda de luz em que nós, seres humanos, a gente não consegue perceber, mas alguns dispositivos conseguem se comunicar. Então, quando eu envio uma luz para ali, essa luz é recebida, é interpretada, eu posso aumentar volume, diminuir volume e enviar uma outra luz para aquilo ali se desligar. Cada botão nesse controle remoto, ele tem um código específico e esse código é interpretado pela televisão e com isso a gente consegue fazer várias coisas. Podem perceber também que no controle remoto geralmente tem um local aqui na frente e é nesse local que é emitido a luz desse equipamento para aquele equipamento. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, espero que a gente possa se encontrar em outros vídeos também. E fica aqui o meu grande abraço e prazer estar falando com vocês. Até a próxima, pessoal! E aí, galerinha, gostaram? Espero que sim. Mas não se preocupa que amanhã e quarta-feira tem mais. O evento vai ocorrer até dia 19 de maio aqui no canal às 17 horas. Mas papai e mamãe, fica mais um pouquinho que o evento dos adultos vai ocorrer já às 18 horas e vai abordar temas muito importantes sobre saúde e o sistema do SUS. Aguardo vocês, até mais e um beijo grande. Tchau, tchau!